Saudações, Snyder crentes! O impossível aconteceu. O Snyder Cut está entre nós. Mas o que você não deve saber é o que aconteceu para ele chegar até aqui. Ou você sabe, mas aqui nesse vídeo a gente vai falar da história completa do Snyder Cut. Zack Snyder, o diretor mais visionário de todos os tempos, um dos maiores nomes da arte contemporânea, como você deve saber, dirigiu Homem de Aço, Batman vs Superman e o Liga da Justiça. Por que as pessoas pedem o Snyder Cut? Como assim o filme da Liga da Justiça, que foi dirigido por ele, então assinado por ele, não é dele? Para começar essa história, a gente tem que voltar lá atrás no Homem de Aço, um dos maiores filmes de super-heróis de todos os tempos. Esse filme tem sutilezas únicas. Você reparou que o Zack Snyder fez uma analogia de Superman com Jesus Cristo? Você não percebeu? Óbvio que não, porque Zack Snyder é muito sutil nisso aí. Só ele pra ter essa visão do Superman Jesus. Teve porém ali, uma reação dos fãs e tal, mas foi um filme que foi considerado um sucesso pela Warner, que estava meio que cambaleando com o universo da DC nos cinemas na época. Logo depois do sucesso desse filme, foi anunciado Batman vs Superman, a sequência que traria o Superman de Henry Cavill com um novo Batman nos cinemas. E a confiança no Zack Snyder para esse filme foi tão grande que o Zack Snyder não só ia introduzir o Batman no cinema, como ele ia também ser o responsável por começar o universo DC, que ia trazer vários filmes de super-heróis do universo DC para os cinemas. O filme foi mudando ao longo da produção para ser a introdução da Liga da Justiça nos cinemas. Desde essa época, o Zack Snyder e o estúdio sempre tiveram discussões, mas eram discussões até amigáveis, como qualquer filme acontece. Algumas divergências aqui e ali, mas o Zack Snyder sempre manteve a sua visão até esse filme do Batman vs Superman. A gente pode falar que esse filme foi até cortado um pouco demais, porque o roteiro do Zack Snyder podia ser tão grande e tal, mas a culpa não é do Zack Snyder que os roteiros de cinema são tão curtos. É porque o cinema comercial não consegue ser tão grande para acomodar o Zack Snyder. O Zack Snyder pertence ao circuito de arte, mas é um cara que trabalha com grandes estúdios, e aí aconteceu isso. A Warner estava confiante nesse filme, e aí houve o lançamento de Batman vs Superman, um dos marcos culturais mais importantes do cinema desse século. Um filme complexo, o filme mais debatido da história, que até hoje causa briga na rua. E como toda grande obra do audiovisual, ele é um filme que desafia você. Ele mostra a visão do Snyder, por isso que foi um filme que teve uma repercussão meio turbulenta, ele foi meio polêmico, alguns não gostaram, nem todo mundo sabe, tem bom gosto para apreciar o grande entendimento do Zack Snyder, mas falar mal do filme, assim, que é um completo lixo, por favor, vocês que implicam com o Zack Snyder tem probleminha com ele. E aí que começou o problema, porque o Liga da Justiça era um filme que já estava sendo planejado, gravado, junto com Batman vs Superman, logo em sequência, então a estreia do filme não foi uma coisa que garantiu o sucesso e estabilidade para a franquia. E os executivos do estúdio já ficavam meio suspeitos do que eles estavam investindo, porque ele não era só um filme da Liga da Justiça que eles estavam investindo. Eles tinham um planejamento inteiro do universo DC. Era o filme do Cyborg, que já devia ter saído, era o filme do Flash, era o filme do Lanterna Verde, era o filme da Mulher Maravilha que saiu, era o filme do Esquadrão Suicida, que também mudou completamente na produção, mas isso é outra história. Era inclusive Liga da Justiça parte 2, porque esse Liga da Justiça acabou virando no meio da produção Liga da Justiça parte 1. Mas com essa confiança dos produtores abalada, veio uma série de mudanças e pressões ali no Liga da Justiça para que já fosse um filme mais diferente, fosse mais igual aos filmes da Marvel, que são outra pegada. O Zack Snyder, inclusive, tinha uma visão no Liga da Justiça, era para ser um filme já pegando as aventuras antigas da Liga da Justiça, do Jack Kirby, fazendo até um filme mais leve. Isso que ele fala depois da repercussão do Batman vs Superman, mas nós nunca vamos saber se o Zack Snyder sempre teve essa intenção, mas se o Snyder Deus falou, então tá falado, porque o Zack Snyder é um ser muito humilde, muito evoluído e não mente. E o Snyder conseguiu gravar esse filme com a visão dele até o final e fez a exibição teste do filme, como acontece com qualquer filme. Tem uma exibição teste com pessoas, com uma plateia ali, eles avaliam que funcionou no filme ou não. E aí que foi o baque. Os executivos da Warner, canalhas, falaram que o filme estava inassistível. Assim, eu não sei o que eles queriam dizer com isso, porque é um filme inacabado, os efeitos especiais não tinham sido feitos e tal, eles não estavam satisfeitos. E o próprio Zack Snyder já queria fazer regravações. Regravações são comuns no Hollywood, talvez para conectar melhor uma cena a outra, gravar umas coisas aqui e ali, não coisas muito grandes. Esse corte ali talvez seja o Snyder Cut original, o corte do Snyder original. Pouco tempo depois dessa notícia, nós temos a notícia que o Zack Snyder estava se afastando da finalização do filme, porque aconteceu uma tragédia real. A filha adotiva do Zack Snyder se suicidou e ele estaria se afastando do filme para ficar com a família, e a Warner contratou o Joss Whedon, que era o diretor do Vingadores, para finalizar o filme, fazer regravações e ser meio que o diretor do corte final.
Achava um pouco estranho, mas o Zack Snyder nunca foi muito hostil a essa decisão. O que aconteceu por trás disso é que é o problema. Porque nós só ficamos sabendo depois que o Zack Snyder, na verdade, não queria sair do filme. Depois dessa tragédia que aconteceu no meio da produção do filme, ele queria, na verdade, finalizar o filme com homenagem à filha dele. Só que o estúdio tinha suas próprias prioridades e não deu atenção ao Zack Snyder. O objetivo principal dos executivos na época parecia fazer um filme que fosse dar dinheiro e ponto. E, aliás, é assim que a indústria funciona. O problema foi que essa tragédia na vida do Zack Snyder foi usada como uma desculpa para ele se afastar. Na verdade, o que estava por trás era que ele já estava sendo convidado a se afastar. O filme já não era mais o que ele queria. E tudo isso pro Zack Snyder, que já estava passando por essa tragédia, estava tentando fazer o filme como uma forma de seguir a vida, de fazer uma coisa autêntica. Foi demais e obrigou ele a se afastar porque ele estava vendo que o filme não era mais o filme dele, era outra coisa. E aí que veio essa contratação do Joss Whedon. O Joss Whedon, além do diretor de Vingadores, ele também era muito conhecido por ser um script doctor, que é uma profissão em Hollywood. O doutor de roteiros é um cara que pega certos filmes e dá certos ajustes ali no roteiro, faz umas melhoras aqui e ali. Um papel de super bastidor assim que ele fez durante anos. E aparentemente, se ele fizesse algo que seguisse mais ou menos a direção do filme, ele poderia finalizar o filme do Zack Snyder. Pois é, aí é que vem uma das outras partes podres desse negócio. O Joss Whedon tinha acabado de sair da Marvel do Vingadores 2. E o Vingadores 2 foi um filme que trouxe muito conflito entre o Joss Whedon e a Marvel. Eles já não estavam se batendo, o Joss Whedon tinha nas ideias dele que ele não conseguiu botar na Marvel e saiu muito magoado da Marvel. E ele despejou toda essa mágoa no Liga da Justiça do Zack Snyder. Não tô aqui falando que ele é ruim como diretor, que o Joss Whedon não tenha seus méritos, mas como pessoa, ele tá se revelando alguém muito complicado. O próprio Joss Whedon foi um cara que entrou na DC porque a DC queria que ele fizesse um filme da Batgirl, porque o Joss Whedon sempre foi conhecido como alguém que escrevia personagens femininas fortes por muitos anos. Só que nos bastidores parece que ele não era uma pessoa tão legal assim. Ele era uma pessoa prepotente, abusiva. Isso com a equipe que trabalhou no filme, tratando como se fosse algo menor. Isso foi gerando um clima nas regravações que meses depois o ator que faz o Cyborg, o Ray Fisher, denunciou o Joss Whedon e tá até hoje tentando provar que o comportamento do Joss Whedon foi abusivo. Teve eventos de racismo no filme por parte dos executivos também. Mas aí você fala, pô, como é que eu vou confiar nesse cara, desse ator do Cyborg? Logo depois disso, na verdade, recentemente, várias pessoas que trabalharam com o Joss Whedon ao longo dos anos foram denunciando também e foram concordando com esse posicionamento do Ray Fisher, que bate com a personalidade do Joss Whedon. Você pode até gostar do diretor Joss Whedon, isso é uma coisa. Agora, o Joss Whedon pessoa, realmente parece que não bate. E além disso, para piorar a situação na gravação, o Henry Cavill, o Superman, estava com o contrato de gravar o próximo Missão Impossível. E nisso ele tinha que ficar com o bigode. Ele não podia raspar o bigode, era coisa do contrato. Porque o Missão Impossível tinha uma cena de ação que precisava de um bigode real, porque o bigode falso não ia conseguir grudar lá, sabe? Por isso o estúdio foi obrigado a apagar o bigode do Superman em todas as cenas de regravação digitalmente, para não romper o contrato com a Paramount. Obviamente não era necessário ele estar com o bigode ali, foi uma sacanagem que a Paramount fez ali para atrapalhar a Warner. E aí o resultado no filme é essa coisa aí. E nisso o Joss Whedon, ao invés de fazer um filme baseado no que tinha ali, ele com as direções do estúdio fez uma coisa completamente diferente do que era o planejado. Cortou tramas inteiras do filme, até porque era um filme que ia ser 3 horas, ia ser um negócio épico. Épico eu não digo só porque o Zack Snyder era um diretor de habilidades bíblicas, mas porque ele realmente queria fazer um filme de 3 horas. Primeira parte de uma história maior, que talvez terminasse no Liga da Justiça 2, e os executivos do estúdio já estavam insatisfeitos e foram mudando tudo pra fazer um filme mais padrão, que agradasse todo mundo. Juntando isso mais o ego do Joss Whedon que tava ali e queria botar as piadas dele, as ideias dele, por mais que sejam boas ou não ali no filme, resultou nesse filme que não fez um sucesso grande e também fez de novo a estratégia da DC mudar completamente depois disso. E aí é que tá, não foi nem um filme que o Zack Snyder planejou, nem um filme que o Joss Whedon faria. Ele é uma coisa confusa. Se você vai ver o filme, tem cenas ali que foram feitas do Zack Snyder, e você vê cenas claramente que foram regravadas com outra época, com outro tom, e o filme não conversa entre si. É um filme que você pode até ter gostado, mas você pode ver que ele não bate muito bem, aquela coisa passada.
E a reação do Zack Snyder era muito estranha na época, porque ele ficava muito quieto durante o filme, ele não falava muito, tudo bem que ocorreu a tragédia, mas ele não se manifestava muito. Por conta desses abusos, inclusive o Joss Whedon acabou sendo demitido da DC, ele não conseguiu fazer o filme da Batgirl, e o futuro da DC ficou até hoje meio confuso. Agora eles focam em filmes individuais, não tem mais a ideia de fazer um grande universo DC, mas é aí que entra o milagre, porque se você acredita em Deus, tudo acontece. Os fãs de Zack Snyder, fiéis fãs do Zack Snyder, viram que estava errado. E os fãs de Zack Snyder não desistiram. Eles pediram o impossível. Você já viu o estúdio lançar uma versão do diretor de um filme de grande orçamento nos cinemas? Na verdade, a gente tem um precedente, que foi Superman 2, inclusive. Um filme lá dos anos 80, que teve vários conflitos com o diretor, que foi lançado uma versão do diretor, mais ou menos quase uns 30 anos depois, mas uma história diferente. O filme do Zack Snyder estava gravado e tinha o corte que ele exibiu da primeira vez. Esse foi o movimento Release the Snyder Cut. E por muitos anos, esse Snyder Cut foi um movimento de fãs que começou na internet e foi tomando proporções cada vez maiores. Em uma Comic Con, os fãs pagaram aqueles anúncios de avião e colocaram lá, Release the Snyder Cut. Isso era uma coisa impossível de acontecer, porque o estúdio que investe milhões de dólares no filme não vai voltar esse investimento do passado para injetar mais milhões de dólares para relançar um filme que já foi feito. Eles foram para a próxima, eles foram fazer o filme do Aquaman, que já é outra pegada, foram fazer o filme do Shazam, que é outra pegada completamente diferente do estilo do Zack Snyder. No meio disso, o Zack Snyder tem uma rede social própria chamada Vero, que só o Zack Snyder usa, e ele ia compartilhando ali cada vez mais informações do seu corte do Liga da Justiça original. E isso foi alimentando cada vez mais essa mitologia que foi acontecendo com o Snyder Cut. Os fãs de Zack Snyder, pra você ver como são pessoas evoluídas, começaram a levantar dinheiro para organizações feitas para prevenção do suicídio, em homenagem à filha do Zack Snyder. E esse movimento de Release the Snyder Cut foi ficando cada vez maior, até que os próprios atores do filme começaram a entrar nessa onda. O Jason Momoa foi importante, porque ele foi o primeiro que falou: eu vi o Snyder Cut. E ele é excelente, porque o Zack Snyder tinha esse corte do filme que ele mostrava para um amigo ali ou outro. Aí é que você vê a força do Snyder. Em 2020, vocês sabem que começou a pandemia, várias produções de cinema foram pausadas e a gente teve meio que um ano perdido no cinema. E nisso o streaming, que já estava bem forte, foi ganhando cada vez mais força. E a Warner, já reformulada, já com outra administração, estava ali com o seu serviço de streaming, o HBO Max. Foi aí, nesse contexto, que a HBO Max viu uma oportunidade nesse ano vazio para lançar um filme que ia atrair a atenção do público, independente de você gostar ou não. E eu sei que você que reclama do Zack Snyder, eu sei que você gosta. Você reclama, mas você gosta da Marta, você gosta da Cena Marta, eu sei que você gosta, mas você reclama. Sabe por quê? Porque você não admite que você também tem mãe. E a sua mãe até pode se chamar Marta. Mas tu gosta do Zack Snyder, tu gosta da câmera lenta dele, você gosta do negócio, você não admite, você vê lá só pra reclamar, mas você vê. Durante a pandemia, o Zack Snyder conseguiu firmar um acordo com a HBO Max para lançar o Snyder Cut no HBO Max. A notícia foi dada numa exibição para fãs, numa exibição online do Homem de Aço com o Zack Snyder e o Henry Cavill, e ali eles anunciaram o Snyder Cut. E nisso, o Zack Snyder, além de conseguir finalizar o filme, que foi um investimento de 30 milhões, ele também conseguiu fazer mais regravações, mas essas regravações não eram só as regravações que ele já queria ter feito. Inclusive, conseguiu trazer atores que já tinham aposentado, como o Ben Affleck do Batman, e ele trouxe o Jared Leto, o Coringa lá do Esquadrão Suicida. Que era uma história que ele não tinha planejado antes, mas ele planejou uns complementos para essa versão definitiva do Snyder Cut. Inclusive, o Zack Snyder não está recebendo nada, nenhum centavo por isso, porque ele optou por não ter salário para conseguir ter o máximo de liberdade possível para finalizar esse filme. E o resultado final vocês vão ver agora no que é chamado de O Liga da Justiça de Zack Snyder. Resumindo muito, essa é a história do Snyder Cut. Se vai ser um filme bom, se você prefere o outro que lançou, não interessa. Mesmo que você não goste do Snyder, você tem que admitir que o que foi feito com ele foi muito baixo. O Snyder Cut não é uma vaidade dos fãs, não é um movimento delirante, é uma coisa por justiça pelo tratamento ao Zack Snyder. Eu não estou falando do Zack Snyder diretor também, eu estou falando do Zack Snyder como pessoa. O Snyder Cut também é uma questão de respeito com a família do Zack Snyder, com o próprio Zack Snyder, com a filha do Zack Snyder, com o Ray Fisher, com todas as pessoas que trabalharam nesse filme e, é claro, com os próprios fãs que foram responsáveis por que isso acontecesse. Mesmo que o filme
não seja bom, o que é difícil porque o Zack Snyder é um gênio, é um evento que deve ser celebrado. E por mais que tenha gente falando, foi interesse da HBO em lançar isso, tá bem, mas se não fosse os fãs, isso não teria acontecido. É bom lembrar que o Snyder Cut aqui no Brasil também tem um movimento, e se você procurar eles também fazem doações para campanhas de prevenção ao suicídio, como acontece lá fora. Podem procurar o movimento se vocês quiserem doar alguma causa. Então é isso, gente. Deixa aqui seu like no vídeo para o Zack Snyder, deixa aqui seu comentário para o Zack Snyder, deixem a sua oração ao Zack Snyder. Eu espero que todos nós aproveitemos o Snyder Cut e até a próxima.